continuando, nós vamos falar sobre o crime omissivo puro, tá? Ou próprio, que se esgota por não fazer. O crime instantâneo e os efeitos permanentes é aquele que o momento consumativo se destaca da linha do tempo. O agente pratica a conduta e guarda o evento sobre o qual não se tem domínio. O efeito ali é irreversível. O crime permanente, o evento consumativo, sem prolonga o tempo crítico ou único, é exclusivo do agente. O agente tem domínio do tempo. Já no crime progressivo, a conduta viola diferentemente dos graus de um homem do bem jurídico. O homicídio é um crime material, de resultado naturalístico. E o resultado é exteriorizado e perceptível aos sentidos que sempre deixa vestígios. Exige um laudo de exame de corpo de delito, de acordo com o artigo 158 do Código Penal. E esse exame é a necrópsia da prova pericial objetiva. Não se precisa encontrar o corpo, não se precisa ter certeza da ocorrência do crime para que haja o julgamento. O tipo subjetivo do homicídio doloso admite-se de formas de dolo: direto, indireto, eventual, alternativo. O dolo indireto o dolo indireto individual assume o risco. O dolo indireto alternativo, o agente vislumbra mais de um resultado e assume o risco de produzir qualquer resultado. O dolo indireto eventual não quer produzir o evento morto, porém assume o risco de produzir. A tipicidade só pode ser definida quando se sabe o ânimos. O artigo 5º fala do tribunal do júri, da competência de julgar os crimes dolosos contra a vida. Temos também o GCRIM, que é a Lei 9.999 de 95, que fala dos crimes culposos. O homicídio culposo figura lá no artigo 3º, que exceto o homicídio culposo decorre de trânsito, além do artigo 302, o homicídio doloso decorre de um trânsito contínuo. Trata-se de um tipo penal aberto, exigindo-se do magistrado o exame de acolhimento de prova de imprudência, de negligência, de imperícia, gerado de um resultado letal ali. O tipo culposo demanda, pelo órgão acusador, a prova cabal da conduta, da culpa, da conduta reputada imprudente, negligente ou imperita. A consumação e a tentativa, lá do artigo 14, o homicídio ele se consuma com evento morte, né? A tentativa não se obtém o resultado morte, ocorre na terceira fase do intercrimes, que é na fase mais rica ali. Sempre que o resultado não ocorre, a pergunta é por quê? O ânimos ali vai prevalecer e deve-se verificar se houve o arrependimento eficaz, a desistência voluntária ali ou a tentativa. O importante é a versão de que se os fatos ou não o fato em si, sem alterar ali as provas, respeitando os limites da ética,
pode se valorar diversamente o fato. Disputa entre as versões e o elemento de ânimos ali. O homicídio privilegiado, do artigo 121, a forma privilegiada do homicídio tem por natureza jurídica as causas de diminuição da pena, aplicadas ali na terceira fase do processo, da aplicação, da terceira fase da aplicação da pena. As formas privilegiadas são subjetivas, ou seja, ligadas a uma motivação do crime. São excludentes entre si. Não existe homicídio duplamente ou triplamente privilegiado. Simples, a pena de reclusão de 6 a 20 anos, qualificado de 12 a 30. Temos de forma subjetiva os objetivos ligados aos motivos e os meios da execução. As formas do crime privilegiado tem que se levar em conta o relevante valor social e o relevante valor moral. O domínio violento da emoção ao longo e em seguida a injusta provocação da vítima são elementos que causam emoção, que deve se considerar a violência, a provocação e logo em seguida, imediatamente, se for momentaneamente, o domínio de violência e emoção, se tiver o espaço do tempo e a influência. Podemos falar da forma qualificada, que o acusado irá se defender aos fatos e não da capitulação do crime apontado. O réu também depende-se da adjetivação dado ao fato, ou seja, a qualificadora. A vingança é maior, exemplo praticado por motivos torpes ali. A qualificadora subjetiva relativa ao motivo do crime. Fútil é um motivo insignificante, domínio íntimo. Não se existe a ausência de motivação. Às vezes, não é possível relevar o motivo do crime. Sem autoria, materialidade, o réu continua alegando o fato. A parte da jurisprudência e da doutrina equipara-se a ausência da motivação ao motivo fútil. A ausência de motivo e menos do que o motivo fútil em razão da maior para a aplicação da qualificadora. Em outra corrente, diz que nada, ausência e fútil, é o mesmo que dizer que a ausência de motivo até o mesmo torpe. Assim, o crime é visto como simples, a fim de não desrespeitar a legalidade. E não há motivos, não há o que se analisar. A qualificadora objetiva relativa ao meio da execução, meio cruel e o meio empregador do agente que gera o sofrimento desnecessário para a execução do crime, sempre com o agente e recorrer para a prática, o homicídio é um meio considerado cruel, relevante e perverso, né? Podendo ser por veneno, por fogo, por arma de fogo, por explosivo, por asfixia, por tortura, por outro meio insidioso ou outro meio cruel, por meio que possa se resultar o perigo comum, né? Por traição, emboscada e dentre outros. A qualificadora da surpresa objetiva relativa ao modo de execução é a situação em que jamais poderia se emboscar uma reação ou se defender, né? Como, por exemplo, uma tocaia, uma emboscada,
uma dissimulação, né, que poderia, né, por um disfarce, por uma ocultação, por um recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Nesses casos, a pena são de 12 a 30 anos. A possibilidade de consumação da qualificadora pode ser subjetiva, objetiva, por motivação, né, por os meios de execução, os meios e modos de execução, torpe, meio cruel, fútil, perigo comum, conexão, surpresa, as possibilidades dos homicídios qualificados ao tempo do privilégio. Podemos também falar sobre o homicídio híbrido, que é a possibilidade de cumular a forma privilegiada ou mais qualificadoras objetivas ali também. Os quesitos para o tribunal do júri é a autoria, a materialidade, o privilegiado, se é privilegiado ou não, por torpeza, por surpresa. São todos esses os requisitos. Podemos falar também do parágrafo do artigo 121, que fala sobre o perdão judicial. No homicídio, só cabe, lá no parágrafo 3º, se concede perdão judicial ou o homicídio culposo, as causas de extinção de punibilidade. Essa natureza jurídica da sentença que concede perdão judicial é meramente declaratória, conforme lá a súmula 18 do STJ, que o Estado perdeu o direito de punir. Podemos falar sobre o infanticídio, que é o sujeito ativo ali. Somente a mãe pode cometer esse crime, que no caso é um crime próprio, unissubjetivo e que admite também concurso de agentes. O infanticídio é um crime próprio, admite concurso de pessoas, né, que ajuda ali na execução de que, no caso, serão coautores. No caso, o sujeito passivo seria o nascente ou o neonato, né? Que mata durante o parto ou mata ao nascer. Então, aí nós vamos passar para o próximo tópico. Agora, vamos discorrer sobre os crimes contra o patrimônio, que o Código Penal trata-se dos crimes contra o patrimônio na parte especial, correspondente lá no artigo 155 a 138. O bem jurídico tutelado, principalmente o patrimônio, porém, alguns crimes protegem também a integridade física, material e a vida da vítima, tal como o roubo, lá do artigo 155. Neste artigo do 155, o roubo. Os crimes contra o patrimônio, também podemos falar sobre o furto, cujo objetivo tutelar apenas o patrimônio, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Há uma causa de aumento de pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E o objetivo é o dolo. O tipo objetivo, na verdade, é o dolo, de não se admitindo a forma culposa. Além disso, a agente deverá possuir ânimo e a intenção de apoderar da coisa furtada. E a intenção é chamada de ânimos ali. Não havendo intenção,
e de se apoderar da coisa, sendo a intenção somente de usar a coisa. Ao longo e após devolvê-la, teremos a chamada furto de uso, que não é considerado crime. O furto qualificado será qualificado quando a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculos e subtração da coisa, o abuso de confiança ou mediante fraude, escala ou destreza com o emprego de chave falsa e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Além disso, há outras hipóteses qualificadoras. Por exemplo, se houver o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, hipótese em que há pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. O momento consumativo. Há diversas teorias que buscam explicar o momento, o momento ali consumativo do crime de furto. O STF e o STJ adotam a teoria onde o crime se consuma quando o agente passa a ter o poder sobre a coisa, ainda que um curto espaço de tempo ainda não tenha sido a posse mansa, pacífica sobre a coisa furtada. Quando nós falamos do crime contra o patrimônio, o roubo é um crime de roubo tutela, além do patrimônio, a integridade física, mental e a vida da vítima. Porém, além da subtração, há um risco a outros bens jurídicos. Lá no artigo 157 do Código Penal, fala subtrair coisa móvel alheia para si, para outrem, ou para outrem, mediante grave ameaça, violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Pena de reclusão de 4 a 10 anos de multa. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega-se violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunibilidade do crime e a detenção da coisa para si ou para terceiro. O caput do artigo 157 prevê o roubo próprio, ou seja, aquele em que a violência ou grave ameaça é praticada para subtrair a coisa, a violência pode ser própria, mediante grave ameaça, ou violência contra a pessoa, ou seja, imprópria, reduzindo a impossibilidade de resistência. Por sua vez, traz o roubo impróprio, sendo aquele que ocorre quando a violência da pessoa ou grave ameaça pratica logo após a subtração da coisa, como meio de garantir a impunidade do crime ou assegurar a detenção da coisa. Quando é o momento do consumativo do crime de roubo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que breve tempo em seguida a perseguição imediata ao agente de recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada também. Quando nós falamos de roubo qualificado, resulta-se com emprego de violência, com lesão corporal grave, morte também. Os crimes contra o patrimônio, também podemos falar sobre a extorsão, que são nos casos de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter
para si ou para outra em indevida vantagem econômica, a fazer tolerar ou se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Temos ali a reclusão de 4 a 10 anos de multa. Os crimes contra o patrimônio, também podemos falar do estelionato, que é aquele onde a lesão patrimonial, mas com a peculiaridade que o infrator se valerá de algum meio ardiloso para obter vantagem indevida, com prejuízo da vítima. Ali no artigo 171 do Código Penal, penaliza com a reclusão de 1 a 5 anos e multa. Onde fala obter vantagem, obter para si ou para outra em vantagem ilícita com prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Temos também crimes contra o patrimônio, a receptação. Já a receptação está lá no artigo 180 do Código Penal, punindo aquele que aderir ou receber, transportar ou conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe que é produto de crime ou influir para quem é terceiro de boa fé o adquira, receba ou oculte. A pena de reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Concluímos aqui os crimes contra o patrimônio e vamos passar aqui contra os crimes contra a organização do trabalho, que é o nosso último tópico. Os crimes contra a organização do trabalho são aqueles que atentam contra a estrutura funcional, adequando-se das relações do trabalho, prejudicando o emprego ou a empresa. Esses crimes estão previstos lá no Código Penal.